Fala, meus amigos e minhas amigas, como é que vocês estão? Vamos então para mais uma aula aqui da mentoria. E o assunto de hoje, pessoal, é um assunto que muita gente precisa saber, tá? Que é algo especial no mercado, que são as linhas de tendência. Exatamente, pessoal. Linha de tendência, como já diz no nome, ela identifica a tendência do mercado. Junto com as linhas de tendência, você consegue identificar se o mercado ele está numa tendência de alta ou se ele está numa tendência de queda, né? E também você consegue tirar ótimas operações dentro da linha de tendência. Tá bom, meus amigos? Então, vou estar ensinando aqui para vocês como você identifica a linha de tendência e aonde operar. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Primeiramente, o que é uma linha de tendência de alta? Como já diz, linha de tendência de alta, ela indica a tendência de alta. Ou seja, se o mercado ele está subindo, tá, pessoal? O mercado ele corrige, deixa um fundo, começa a deixar fundos maiores. Aquela aula de estrutura que a gente já aprendeu aqui na mentoria. Pela base da estrutura, você consegue passar uma linha de tendência, ou seja, nos pavios do candle, tá? Então o candle ele vai fechar, vai deixar um pavio, tá? Aí vai formar ali, vai fazer a formação, vai deixar um pouco mais acima um fundo maior. E aí vai deixar um novo pavio. Tá, meus amigos? Aqui, quando ele já deixar esses dois pavios, ou seja, duas estruturas, dois fundos maiores, você vai passar uma linha de tendência. Então, você vai vir aqui na ferramenta, tá? Vai vir onde está escrito segmento de reta e vai clicar aqui, ó, no pavio, tá, galera? A linha de tendência ela é passada no pavio, tá bom, meus amigos? Então, identificou o primeiro fundo, segundo fundo mais alto ou primeiro e segundo fundo mais baixo, você já pode puxar a sua linha de tendência. Lembrando que eu sempre passo as linhas pelo pavio, por quê? Porque ali saem as operações na raiz, né, pessoal? As melhores operações, inclusive, hoje eu peguei uma baita de uma venda no índice e depois eu vou dar esse exemplo para vocês, tá? Beleza, Adriel. E como que faz para operar? Né? Beleza, eu sei identificar agora a linha de tendência, eu sei passar ela, que é pelos pavio, e como que eu faço para operar? Pessoal, como está aqui nesse exemplo, tá vendo que o mercado ele deixou aqui, ó, dois fundos maiores? Deixou esse primeiro fundo, que seria no caso esse pavio, deixou esse segundo fundo, que seria esse outro pavio, e aí o terceiro fundo é que você vai operar. Então você vai sempre esperar o terceiro toque da linha de tendência para operar. Então isso é regra, tá? Já pode anotar no papel ou numa caneta que na linha de tendência você sempre vai comprar, você sempre vai vender no terceiro toque. O terceiro toque é o que mais paga, tá bom? Por quê? Porque o primeiro e o segundo é muito difícil de você adivinhar. Não tem como você adivinhar o primeiro e o segundo toque da linha. Você vai sempre pegar o terceiro toque. Por quê? Porque a linha de tendência ela é formada por dois fundos, dois topos. Então, você sempre vai procurar o terceiro topo ou o terceiro fundo para estar operando. Nesse caso aqui, como vocês viram, primeiro fundo, segundo fundo, e aqui no terceiro fundo, você poderia estar pegando a sua compra, né? Se fosse no índice, stop padrão de 180, 200 pontos, se fosse no dólar, stop de 5 a 10 pontos. Então, pessoal, sempre está buscando o terceiro toque para estar comprando e para estar vendendo também, como está aqui no exemplo. Mercado caindo, fez o primeiro topo, fez o segundo topo. Através desses topos, você já puxa o segmento de reta, que é a linha de tendência, né? Então, vou puxar aqui para vocês, ó. Mercado caindo, você já viu que identificou o primeiro e o segundo topo. Aí você vai vir aqui, ó, segmento de reta e vai passar a linha de tendência, ok. Beleza, Adriel, passei a linha de tendência nos dois topos. Agora você vai aguardar o terceiro toque na mesma linha de tendência para estar vendendo. Lembrando que sempre passando a linha de tendência nos pavios, tá bom, pessoal? Linha de tendência pode ser passada no M5, no M15, no M60, no diário, né? Desde que seja bem alinhadinha. As linhas de tendência têm que estar sempre bem alinhadas em todos os time frames. Certo, meus amigos? Ok. Então, baseando aqui, pessoal, no primeiro exemplo aqui para vocês, linha de tendência de alta e de baixa, eu já tenho um belo exemplo aqui para ser citado, que é o exemplo do mini índice hoje. Hoje, dia 11 de agosto de 2025, certo, meus amigos? Se a gente puxar aqui o nosso relatório, primeiro vamos dar uma olhada aqui na análise, né? Mercado hoje, pessoal,
acordou assim, né? Amanheceu assim o mercado, correto, meus amigos? Só tínhamos esse padrão aqui para trás, correto? Só tínhamos esse padrão aqui para trás. Beleza, Adriel? E aí? Aí, meus amigos, você sempre vai estar fazendo o seu estudo no dia anterior, tá? Você sempre vai fazer o estudo no dia anterior, tá bom, meus amigos? Então, aqui, nesse caso, o que eu identifiquei aqui, pessoal? Primeiro topo, correto? Primeiro topo. Primeiro topo. Dá uma olhada aqui na linha de tendência de baixa, tá vendo? Primeiro topo, tá vendo aqui? Primeiro topo. Ok, aí o mercado caiu. Depois ele corrigiu, e o que ele fez aqui? Segundo topo. Ok, como diz ali no exemplo, segundo topo. Então, primeiro topo, segundo topo. Se eu tenho o primeiro e o segundo topo, o que eu faço? Eu já puxo a linha de tendência. Então, o que eu fiz hoje cedo? Vim aqui. Vou até aumentar um pouco mais aqui para vocês observar. Puxei a linha de tendência. Tá vendo, meus amigos? Puxei aqui a linha de tendência. Ok, pessoal. Puxando aqui a linha de tendência, o que eu esperei hoje? Se eu tenho o primeiro e o segundo topo bem alinhadinho, o que eu esperaria? A venda no terceiro toque. Como diz lá no exemplo, né? Venda no terceiro toque. No terceiro toque você vai estar buscando na venda. Entendeu? Por quê? Porque você está querendo seguir a tendência de baixa, correto? Isso daqui é uma linha de tendência de baixa, uma LTB. Beleza, Adriel? O mercado abriu hoje, pessoal. Caiu, caiu, caiu. Como vocês percebem aqui, ó. Ele veio caindo, era só ter paciência. Ali você teria feito uma operação apenas no dia e vocês já vão ver quantos pontos pagou. Então, se você é um trader que você tem paciência, você é uma pessoa que você espera, é paciente, espera bater a análise, a estratégia, assim como eu sou, você vai esperar. Você vai vender aqui? Não. 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 Aonde que você vai vender? Você vai esperar o terceiro toque. Se ele dá aqui, você vai vender aqui. Se bater aqui o terceiro toque, você vai vender aqui. Correto? Então, você já tem o primeiro e o segundo toque. Você vai esperar, vai esperar. Olha o que aconteceu. 1h10 da tarde. O que aconteceu 1h10 da tarde, galera? Ativou a venda. 1h10 da tarde. Aí você fala assim, nossa, Adriel, mas você só explica. Não, hoje na live ao vivo, tá aqui o relatório. Operação do mini índice. Qual que foi a hora ali, pessoal? Foi 1h10 da tarde, então o preço da abertura, 1h05 da tarde. Abertura, dá uma olhada nessa última operação do índice. Presta atenção. Abertura, 1h05 da tarde. Tá? Venda foi aonde? Preço da venda, 136.425. Dá uma olhada onde que pegou a minha venda. 136.425, ó. Vendi bem no terceiro toque e ainda peguei na raiz, galera, porque eu deixei passar um pouquinho da linha de tendência e vendi, cara. Então aqui, ó. Galera, peguei essa venda na sala, galera. Ó, primeiro, segundo, terceiro toque aqui era lascar uma venda e sair correndo, ó. Ó, meus amigos. Reparem numa coisa. Reparem numa coisa. Quem vendeu aqui no terceiro toque, exatamente aqui, ó, no 360, eu consegui vender um pouquinho mais em cima ainda, tá? Quem vendeu aqui, quantos pontos de stop? 80 pontos de retração, né? 80 pontos de retração. Beleza, Adriel. E quanto que entregou a venda? Dá uma olhada na paulada de venda. 800 pontos, galera. 10 para 1.
80 para 800. 10 para 1. Aí, tem muita gente que não tem paciência, cara. É só ter paciência, galera. Deixa lá a vendinha pendente, ó. Cara, é uma operação no dia, galera. Uma operação, cara, que se fez no dia. Eu peguei essa venda aí, ó. Peguei essa venda aí no 425. Peguei a venda, saí aqui por aqui assim, mais ou menos, ó. Saí mais ou menos ali no 135,980. Então, pessoal, tá aqui um belo exemplo no dia de hoje. Hoje, a aulinha, dia 11 de agosto, é a aula de hoje. Estou gravando essa aula aqui dia 11 de agosto. E eu peguei essa venda hoje mais cedo. E por incrível que pareça, hoje era o assunto da aula, né? Linha de tendência. Então tá aqui, pessoal. Sem muita enrolação, vocês viram que paulada que deu de venda. Tá bom? E da mesma forma é para comprar, tá, meus amigos? Da mesma forma é para comprar. Você vai sempre esperar o terceiro toque e você compra. Ah, até em mil maravilhas. Mas, e se eu tivesse vendido aqui e a linha de tendência tivesse rompido? Né? Se eu tivesse vendido aqui e a linha de tendência tivesse rompido? Aí, meus amigos. Aí, você vai esperar o pullback da linha de tendência de baixa ou o pullback da linha de tendência de alta. Tá bom? Então, nesse caso aqui, pessoal, como vocês já viram aqui, até nesse momento, né, meus amigos? Comprinha no terceiro toque, venda no terceiro toque. Linha de tendência de alta, linha de tendência de baixa. Ajuda a identificar a tendência do mercado. Ok. Só que linhas de tendência também são rompidas, porque o mercado ele perde a tendência uma hora. Uma hora ele vai perder a tendência. E como que você opera o rompimento de linha de tendência? Tem muita gente que gosta de operar o rompimento, meus amigos, quando o candle já fecha abaixo. Nesse caso, você identifica a linha de tendência e tal, o mercado está subindo e tal, e batendo e subindo, e uma hora ele rompe aquela linha, né? Uma hora ele rompe. Quando ele rompe a linha, tem muita gente que quando o candle fecha abaixo aqui, ó, né, o candle fecha abaixo da linha, já vai e vende, né? Já vai e vende no rompimento. Pessoal, quando você opera rompimento, você tem que sempre saber que o teu risco ele sempre vai ser maior no rompimento. Então, eu sou um trader que eu não gosto de arriscar muito. Como vocês viram a venda que eu peguei hoje? Peguei aquela venda ali na linha de tendência, linda a venda. Pagou 80 pontos de stop para pagar 800 pontos. Nesse caso, tem muita gente que já opera no rompimento. Porém, eu gosto de sempre esperar o pullback. O que seria o pullback? O pullback é uma pequena correção dentro do mercado financeiro. Essas são as correções que o preço faz, né? Ou seja, se o mercado vai romper essa linha, vai chegar um certo momento que ele vai fazer um pullback no rompimento para continuação de queda. Ou seja, ele vai fazer um pullback naquela linha de tendência que ele rompeu. Não exatamente onde ele rompeu. Às vezes ele vai deixar um pullback mais para cima. E é nesses pullback que os vendedores de rompimento são estopados. E a gente que pega no pullback, o risco sempre vai ficar menor. Nós vamos sempre ter mais margem do que quem operou no rompimento. Tá bom, pessoal? Então, sempre espera a correção após o rompimento. Não vai já na impulsão. Ah, tá rompendo, eu vou vender. Tá rompendo, eu vou comprar. Não. Você espera o pullback no rompimento. Que o pullback ele vai livrar na base de 50% do seu risco, te dando assim mais margem no mercado. Então, nesse caso aqui, rompeu, você espera a correção, ou seja, o mercado voltar no rompimento, e aqui assim, meus amigos, você pega a sua venda. Venda com stop padrão para continuação de tendência. Da mesma forma, para alta, né? Nesse caso aqui, temos aqui uma linha de tendência de baixa, mercado seguindo a tendência de baixa, chegou o momento onde o mercado quebra a tendência de baixa e começa a deixar
estruturas de alta. Assim, você já pode puxar novas linhas de tendência. Tá vendo, pessoal? Que tudo é uma questão de tendência. Então, quando o mercado ele já deixa esse pullback, ó, o que você percebe aqui nesse pullback? Olha que bonito que fica. O que você percebe no pullback? Quando o mercado ele faz esse pullback no rompimento da linha de tendência, além dele deixar o pullback para você vender, você já percebe que ele já forma uma nova linha de tendência. Ele já começa a formar uma nova estrutura de movimento. Então, sempre quando o mercado ele quebra a estrutura, ele quebra a linha de tendência, ele vai começar a deixar novas estruturas para reverter o movimento. E é ali que a gente opera. Então, nesse caso, ó, como você percebe, o mercado estava numa tendência de alta, rompeu, deixou o pullback, você vende no pullback. O mercado estava numa tendência de queda, estava vindo testando a tendência, só que uma hora, o que aconteceu? Ele deixou um fundo, veio, rompeu a linha de tendência. Quando ele rompe a linha de tendência, você espera a correção no rompimento da linha de tendência, né? Então, você vai sempre esperar ele voltar no toque da linha para comprar e seguir a tendência. E aqui você já percebe que o mercado vai deixar uma nova estrutura, onde futuramente você já pode estar esperando lá na frente uma compra no terceiro toque, né, meus amigos? E aqui também, ó, uma venda no terceiro toque. Então tá vendo que tudo é uma questão de estratégia e esperar a formação ali do mercado, tá? Para que você consiga operar às vezes sem risco e tenha a estratégia bem alinhadinha. Certo, pessoal? Agora eu vou demonstrar aqui um exemplo de pullback na linha de tendência que eu vi aqui no mini dólar. Tá bom, pessoal? As tendências mais curtas também são válidas, tá? Tem os canais de tendência, tem micros canais de tendência, por exemplo, aqui nessa região do índice, ó, se a gente puxar no M2, o que a gente tem aqui, ó? A gente tinha aqui, ó, o início de uma tendência. Tá vendo? O que aconteceu? Olha o que aconteceu. Olha que bacana. Presta atenção. O mercado ele veio, estão vendo aqui, pessoal, que tinha uma linha de tendência aqui? O mercado rompeu a linha de tendência, olha esse pavio que ele deixou. Aí você puxa no gráfico de linha. Puxa no gráfico de linha. Olha o pivô que ele deixou após o rompimento no M2 aqui, ó. Não foi que nem o desenho que eu fiz lá em cima? Quando ele rompe, ó. Ele rompe e faz o topinho menor, ó. Só que, claro, a gente sempre espera bem na linha de tendência. Aí você pega sempre no candle, né? Ó, a gente sempre espera o quê? Aquela estrutura para fazer a nova tendência. Olha o que ele fez aqui no M2, quando ele rompeu. Quando ele rompeu essa linha de tendência, ele não fez o pivô? Aí você joga aqui no gráfico de candle. Olha o pullback que ele deixou aqui no pavio, galera. Olha aqui o pullback perfeito no pavio ali, ó. Rompeu, ao invés de você ter vendido aqui, você ia vender no pullback, cara. Olha ali que venda linda. Olha ali, ó. Rompeu, fez pullback e continuou a queda. Tá vendo? Ó, pullback, ele corrigiu, ele voltou um candle exatamente no rompimento no 136 mil e continuou a queda. Então ali você poderia ter pego uma venda no gráfico de 2 minutos. Tá vendo, pessoal? A linha de tendência ela pode ser utilizada no gráfico de 5, M2, no M15, no M60, né? E assim sucessivamente. Agora eu tenho outro exemplo aqui no mini dólar, né? Olha que bacana aqui esse exemplo que eu tenho do dólar para vocês. Se a gente puxar aqui no gráfico do M15, essa venda, se eu não me engano, eu peguei ela. Semana passada, não. Nossa, faz tempo essa venda aqui. Não, essa venda faz tempo, galera. Eu peguei uma dessas vendas aqui, ó. Semana passada, eu peguei uma venda bonita no dólar, que eu não tô me lembrando que dia que foi, mas semana passada eu peguei uma venda linda. Mas olha esse exemplo aqui que eu tenho no mini dólar, tá? Aqui, ó, pessoal, estou no gráfico de 15 minutos. Estou no gráfico aqui de 15 minutos, você pode puxar até no gráfico de 60 minutos. Pelo gráfico de 60 minutos, o que a gente tinha aqui? O que vocês percebem aqui, né? Lembrando que aqui, ó, vamos supor que daqui para trás, o mercado fechou aqui, ó. O mercado fechou exatamente aqui.
que vocês percebem que ele deixou aqui para trás? Deixou um topo aqui em cima e esse pavio aqui, correto, galera? Puxando uma linha de tendência, olha que baita venda que deu nesse dólar aí, ó. Olha aí, olha o tamanho do candle M60, ele bateu ali, deu uma rejeitada, galera. Olha essa venda aqui, ó. 45 pontos de venda no dólar, né? Olha esse terceiro toque aqui, tá vendo? Terceiro toque, meus amigos. Que venda linda, né, pessoal? Belo exemplo aqui de terceiro toque para vocês. E aqui, ó. Aqui eu tenho um baita de um exemplo no rompimento da linha de tendência no M5. Olha esse exemplo aqui que eu tenho para vocês. Olha que bacana, pessoal. Olha que bacana esse exemplo aqui, ó. Pegando esses 2 dias, esse dia 29/7 e o dia 30/7, a gente puxa uma linha de tendência pelos fundos. Puxando essa linha de tendência pelos fundos, ó. Puxa essa linha de tendência aqui. E aqui tem outra linha de tendência, ó. Nossa, mas essa daqui não bateu. Mas olha aqui, ó. Tá vendo essa linha de tendência, galera? Vocês estão vendo aqui, ó? Começa daqui do fundo, ó. Por esses fundos aqui. Olha, primeiramente, olha essa compra que deu aqui de recusa. Olha esse pavio que ele deixou na linha de tendência aqui. Ele já deixou, ele veio aqui, deu uma paulada aqui, pessoal. Deixou um pavio e voltou 15 pontos. Mini dólar, ó. Então, você tá vendo que o mercado ele já bateu aqui nesse toque e deu 15 pontos? Ok, Adriel. E aí? Aí o mercado ele recuou, ele começou a deixar a estrutura de venda, deixou um pivô aqui, ó, e continuou a queda. Correto, pessoal? O que aconteceu com o dólar? O dólar rompeu essa linha de tendência branca, e olha onde que o candle fechou. Lembrando que essa linha de tendência ela é puxada daqui de trás, tá, galera? Ó. Ó, ela é puxada por esses fundos aqui, ó. Começa nesse fundo, passa nesses fundinhos aqui, tá vendo? Ó, você coloca ali, passa aqui por baixo, ó. E vem passando, ó, tá vendo? Ó, bem alinhadinha, tá, galera? Bem alinhadinha. Chegou o momento que o dólar rompeu esse fundão, deu essa paulada, essa esticada. Aí o que você vai fazer, meus amigos? Né? Agora é uma pergunta aqui, né? O que você vai fazer? Você vai vender aqui embaixo quando o candle rompeu? Não, o preço está muito esticado. Como que você vai vender aqui no fundo? Aqui, ó. Como que você vai vender aqui? Como que você vai vender aqui? Como que você vai vender aqui? Né? Como que você vai vender nesse fundo? Não tem como, né, galera? Poxa vida, né? Imagina se você vender aqui nesses fundos. 30 pontos de stop, calcula? É muito dinheiro para você arriscar. O que você vai esperar, meus amigos? Tá vendo que ele rompeu essa linha de tendência? Então, pessoal, você vai esperar a volta dela, ó. Olha lá onde é que bateu certinho, ó, pessoal, bem alinhadinho aqui, ó. Quando ele quebrou, primeiro que ele já tinha pagado essa compra, né? Pagou 15 pontos, voltou. Quebrou a linha de tendência? Olha a volta onde é que foi, galera. Olha como o mercado ele é perfeito, é só você ter que ter paciência, né, cara? Essa volta foi 5 horas da tarde, galera. 5 horas da tarde o mercado ele voltou exatamente na venda, no pullback da linha de tendência. Então ele rompeu 3h40 da tarde, 5 horas da tarde, que era para a hora de vocês vender. Você tá vendo? O mercado ele fez o rompimento 3h40 da tarde para queda. Ele fez o rompimento para queda 3h40, mas você só iria vender 5 horas da tarde. Entendeu, meus amigos? E aí que vem a pergunta, vale a pena esperar, Adriel? Pessoal, vale ou não vale a pena você esperar 5 horas da tarde para você pegar uma venda com um stop de 1 ponto, para você pegar aqui, ó, uma venda com stop de 1 ponto, para você pegar 20, galera? Vale ou não vale a pena, meus amigos? Você ter paciência de esperar o pullback para você pegar uma venda exatamente na raiz, com um stop curto, que não deu 1 ponto, para você pegar 20?
Tem gente que fica operando o dia inteiro e não pega 20 pontos. Tá vendo? Então, pessoal, com certeza vale a pena. Quando rompe, espera a correção e pega a venda. Da mesma forma para alta. Quando ele rompe a linha de tendência de alta, como está aqui no exemplo, né, meus amigos? Vou puxar aqui o exemplo para vocês. Aqui no mini índice. Quando ele rompe para alta aqui, ó. Rompe. Mercado em linha de tendência de queda. Rompeu para alta, espera o pullback e compra. Rompeu para queda, espera o pullback e vende. Vende no terceiro toque, compra no terceiro toque. E pronto, galera. Não tem erro. Não tem erro, meus amigos. Se errar, tá dentro do gerenciamento. Só ter paciência e esperar o momento certo para você estar dirigindo o mercado. Fechou, meu povo?